recuo da quantidade de leitores no país. O Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Pela primeira vez, pessoas que não costumam ler são maioria no país. A 6ª edição da Retratos da Leitura no Brasil, maior pesquisa do setor, aponta que 53% dos entrevistados não leram nem parte de uma obra nos 3 meses anteriores ao levantamento. A definição de leitor para a pesquisa ela é muito generosa, porque ela considera leitor quem leu até um livro, um capítulo de um livro, e de todos os gêneros, né? Incluindo Bíblia, didático, religioso. Se você considerar somente livros inteiros, a gente tem somente 27% da população leitora. Não é só sobre aquisição da linguagem, né, aprender o alfabeto, aprender a gramática. Tem uma questão muito maior de posicionamento como cidadão. A literatura, no fim das contas, ela traz isso, né? É uma grande perda como formação do ser humano, né? Que a gente está falando aí de como que a literatura traz exemplos e identificações, né, que o leitor faz durante esse ato da leitura, que vão formá-lo como cidadão. Há 93 milhões de leitores no país. As mulheres continuam sendo maioria. A média de livros lidos por ano, considerando toda a população, caiu de 5 em 2019 para 4 este ano. Se consideradas apenas obras de literatura, o número despenca para meio livro. O hábito da leitura está sendo substituído por outras atividades. Quando questionados o que fazem no tempo livre, os entrevistados citaram aplicativos de mensagens, plataformas de vídeo e jogos virtuais. O custo de trocar o livro pelo celular prejudica não só o próprio cidadão, mas também o país. E uma pesquisa apontou que 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, não sabem ou sabem muito pouco ler e escrever. O levantamento mostrou que, da população em geral, 29% são analfabetos funcionais. O percentual é o mesmo de 7 anos atrás. 36% apresentam alfabetismo elementar, que compreende textos médios e realiza operações de matemática básica. E outros 35% são alfabetos consolidados, que corresponde à soma dos níveis mais altos. Entre eles, 10% apresentam nível proficiente, considerado o mais elevado. Dos trabalhadores, 27% são analfabetos funcionais, 34% apresentam alfabetismo elementar e outros 40% consolidado. Entre os jovens, o analfabetismo funcional cresceu desde 2018. Foi de 14% para 16%. Aqui é o Ryan Santos e o bagulho é o seguinte: não leia mais livros. Livros são antiprodutivos. Os livros são o videocassete de 2020, beleza? É algo que já era. E eu já li mais de 1.100 livros, chegando a 1.200, tá? E escrevi 9. E eu tô dizendo isso, tá? Então tem alguma propriedade para dizer. Um país que é admirado pela capacidade econômica da natureza, nosso país, Brasil, em 2018 ainda tem 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. O Brasil tem questões sérias na área de educação. Algumas delas estão sendo trazidas à tona como sendo as questões essenciais. Isto é, que o grande problema da educação brasileira é a doutrinação, é a discussão sobre gênero, é o debate sobre a diversidade. Isso tende a aparecer, sim, no trabalho pedagógico, mas é um movimento lateral. Há uma essencialidade na discussão sobre projetos de educação que passa exatamente pela função concreta da escola, que é a formação de base científica, de solidariedade social, a ideia de não retenção ou evasão de pessoas, aquilo que é concreto no cotidiano. Não que eu despreze temas dessa natureza que precisam constar, sim, né, do trabalho pedagógico, mas essa não é a questão central na nossa nação. E é um desvio de reflexão quando se caminha, né, nessa direção. E o mais curioso é que, num país como o nosso, ainda há muita gente que é analfabetizada. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não?
Não consegui entender, tipo... Eu vou explicar. Explica. Em relação ao endividamento, Às vezes, quando algum adversário meu de ideias, e eu os tenho e preciso tê-los, eu também sou adversário de outras pessoas, né, no campo das ideias, seja na política, na filosofia. Às vezes, quando essa pessoa quer me ofender, uma ou outra, para me ofender, ela diz assim: o Cortella é um analfabeto funcional. Por favor. Por favor. Não ri não. Eu chupei o trem, acho. Eu acho que quem lê livro hoje está perdendo tempo, para ser sincero. Coisa que você poderia estar ganhando dinheiro muito mais rápido, aprendendo muito mais coisa. Você poderia estar perdendo tempo lendo livro. Você entendeu? Ó, as motos passando na puta barulheira do cão. Pelo menos é melhor que os vereadores passando, mas tá bom. Pessoal, cara, livro hoje em dia é uma perda de tempo. Mas quem tem tempo para sentar hoje e ficar lendo um livro? Me diga isso. Você tem tempo hoje para fazer isso? Dá para abrir mão dos livros físicos e estudar só nas telas? Como isso afeta o aprendizado das crianças e a sua capacidade de leitura? Ler numa tela é algo muito prático. Você consegue rapidamente pesquisar um texto na internet e provavelmente faz isso enquanto responde mensagens e checa os e-mails. Mas é essa rapidez toda e o multitasking, ou fazer tudo ao mesmo tempo, da internet, que favorecem uma leitura muito mais superficial. Talvez você mais passe os olhos do que realmente leia a fundo a maior parte dos textos. Muita pesquisa tem sido feita nos últimos 10 anos e cada pesquisa descobre de modo contundente que se você mede compreensão, o quanto as pessoas lembram do que leram, e isso vale para ensino fundamental, médio e até para adultos, a compreensão é quase sempre melhor no impresso e há algumas razões. De modo geral, as pessoas, sejam jovens ou adultos, tendem a ler mais lentamente no papel, porque tendem a acreditar que o papel merece uma concentração maior. E por que essa concentração é importante? Algum tempo atrás, eu conversei com a neurocientista americana Marianne Wolf, que também estuda esse assunto. As pesquisas dela sugerem que a leitura superficial da era da internet pode prejudicar circuitos cerebrais que levaram milhares de anos para serem desenvolvidos. Os que nos permitem entender argumentos complexos, fazer análises críticas, captar sutilezas e ironias e até criar empatia por diferentes pontos de vista. A Marianne Wolf argumentou que muitos jovens leitores podem estar desenvolvendo uma espécie de impaciência cognitiva que inibe a capacidade de leitura crítica. A OCDE, entidade que organiza o PISA, principal exame internacional de educação, também resolveu testar o impacto dos hábitos de leitura entre alunos de 15 anos. E os que tinham o costume de ler textos impressos não só demonstraram ter mais prazer com a leitura, como também tiveram uma performance bem melhor na prova de leitura do PISA 2018. O PISA confirma que o acesso a capital cultural, como livros, é um forte preditor do desempenho dos estudantes. Bem-vindos ao Milênio, e a gente está tendo o prazer de receber aqui Sherry Turkle, que é doutora em Psicologia e em Sociologia do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e que há mais de 30 anos estuda como é que a tecnologia interfere com a cabeça da gente, com a vida da gente, e tem vários livros sobre isso. E o último livro dela, o título é Restabelecendo, Recuperando a Conversa de verdade que a gente está perdendo na era digital. You know, reading your book I felt very uncomfortable because I realized, and it's funny because I'm in therapy, I see a therapist, a psychoanalyst,
and we never brought that subject up. That I'm like the teenagers that you describe in the book, even though I'm 67. Right now, what's happening, I'm changing my behavior in a way that I prefer to text than to talk. Just like the people I interview. What I found is that this behavior is not about young people. It's all across the generation. Not just me, right? No, not just you and not just young people. All across the generations, we prefer to type out our feelings rather than express them face to face. But why? You're less vulnerable. You're less vulnerable. And more control? You have more control. You can edit what you say. You can present the self you want to be when you edit. And it gives people a sense of mastery of how they present themselves, of mastery of their time. People say, what's wrong with conversation? I'll tell you what's wrong with conversation. It takes place in real time, and you can't control what you're going to say. One of the heart of what I'm studying here, when I say you really must find time and space to talk to people face to face, is that people feel, together but alone because they have many connections but no conversations. We live in the fantasy that because we have our phones, we don't need anyone. First of all, it turns out that just the presence of a phone on the table between two people who were having lunch together decreases the quality of the conversation they're having, and it decreases the sense of empathic connection they have with each other. So as a first step, before the first thing you should do in your program of self-help is really do yourself and everyone in your life the favor of getting rid of the phones between you and any social Even engagement. If the phone is not. Even if the phone is muted. If I don't look at the phone, it's there, right? It's there. It's a symbol to you, and it's a presence. Even a silent phone disconnects us. Technology lets us forget what we know about life. Technology lets us forget what we know about life, or makes us forget what we know about life. And you have we seen know in that young about people, life. In young people, like in middle school, like what age they are, 10 or 10, 12, 13? They don't have that, right? They're losing empathic capacity. They're losing the simple capacity to put themselves in the place of another person and to imagine what the world seems like. They don't have that at home? They're not getting practice in they conversation. They never had a real conversation. I don't want, you don't want to exaggerate and say they never had a conversation. But I've interviewed so many kids who say, and they're not exaggerating, I've never walked to the corner store with my father where he didn't have his phone in his hand.